são feitos os mapas? Há muitos e muitos anos, as pessoas desenvolvem técnicas para representar os lugares e as paisagens. Esse conjunto de técnicas é chamado de cartografia. Com a ajuda dela, a gente pode representar a realidade, principalmente através dos mapas. Mas você já se perguntou como é feito um mapa? É o seguinte, para representar uma realidade através de um mapa, o primeiro passo é observar essa realidade de cima. Hoje em dia, os cartógrafos usam muitos instrumentos, técnicas e conhecimentos para fazerem os mapas. E uma das técnicas mais usadas é a aerofotogrametria. Ufa, palavrinha difícil para explicar uma coisa simples. Com essa técnica, são feitas fotos aéreas que facilitam na hora de representar a paisagem vista de cima. Depois, os cartógrafos montam uma espécie de quebra-cabeça para compor o trecho representado. Aí entra o apoio de campo. No caso do IBGE, a gente adquire as fotografias aéreas, que o IBGE não pode fazer o voo fotográfico, né? Ou compra as imagens de satélite, né? Então, a partir daí, desses insumos, tanto fotografia aérea quanto imagem, nós determinamos alguns pontos aqui no campo, que nós medimos essa quantidade de pontos aqui, no caso são mais ou menos 300, vão ser mais ou menos 1.500 para o Rio de Janeiro inteiro, né? E a partir desses pontos é que nós geramos coordenada para o mapa. Então, até chegar ao mapa, até o nosso produto final, temos um produto intermediário que chamamos de ortofoto. Ortofoto ou ortofotocarta, que na realidade seria uma fotografia aérea ampliada e retificada. Ela está ali, ela está toda georreferenciada. A metodologia que nós estamos utilizando aqui é o rastreamento do GPS e no modo relativo, né? E a metodologia que a gente está utilizando é o processo de triangulação, onde a gente estaciona 3 equipamentos em pontos já de coordenada conhecida, em pontos SATs, ou então em RN do IBGE, ou então em pontos SAT do IBGE, os versos do IBGE, e a partir desse triângulo onde nós temos as coordenadas conhecidas, nós medimos ao redor dele outros pontos, e na parte interna também do mesmo triângulo, e fazendo esse transporte de coordenada por triangulação. O trabalho já foi planejado para onde nós temos que ir, certo? Aí plotamos aqui na carta o ponto que nós estamos indo agora, é o ponto GPS 811. Nós estamos aqui, ó, nós temos que pegar, certo? Então agora nós vamos olhar o que na fotografia? Detalhes para nós podermos nos localizar agora aqui dentro da foto. Nós temos que botar num bico de cerco, então num troncamento de estrada, mas só que ali, aquele entroncamento, aquele bico está muito diferente da realidade que consta aqui. Isso também que nós temos que nos atentar, porque essa fotografia aqui e esse recorte digital são de 2 anos atrás. Então eu achei que aqui está muito bicudinha e ali a curva está muito redonda, entendeu? Aí como nós achamos esse telhadinho de curral aqui, ó, que é uma coisa que é fixa, e dá para você identificar bem no recorte, bem aqui no recorte e bem na foto, então nós vamos botar naquele cantinho aqui, ó. Essa fase que nós vamos explicar aqui agora, ela chama-se aerotriangulação. O que é aerotriangulação? Nós já vimos que assim que nós adquirimos o voo, nós temos que fazer um planejamento, nós temos que fazer uma medição de pontos no terreno. Esses pontos eles têm que ser identificados na foto e determinados no terreno, na sua real posição. Essas coordenadas são depois obtidas e trazidas aqui para gabinete. E aí nós fazemos a introdução dessas informações nessa etapa. Aqui você tem as fotografias e você tem a inferência, né, que a gente faz de todos os pontos que foram determinados em campo. Qual é a grande finalidade da aerotriangulação? Para que ela existe, né? Ela existe para quê? Para simplificar um pouco, né, digamos assim, o que seria um processo de campo muito grande, né? Você, para fazer mapeamento com fotografia aérea, você precisa, como nós já vimos também, ter a área de superposição. Só que nessa área de superposição, para você poder extrair informação geométrica, você precisa ter 6 pontos. Nós chamamos esses pontos de pontos de Gruber, tá?
Isso é uma condição que se impõe no processo. Tá? Então, logicamente, se eu tivesse que fazer 6 pontos desses no campo, em 1000 fotos, eu estaria fazendo uma quantidade muito grande. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós medimos algumas fotos, vamos dizer, intercaladas a cada 5 fotos, 6 fotos, nós medimos um ponto de campo. E a seguir, nós viemos para essa etapa e fazemos, digamos assim, essa densificação. Tá? Nós vamos ler esses pontos nas fotos aqui na tela, tá? Com todo o recurso disponível da fotogrametria digital. E aí fazemos a inferência dos pontos de campo e a partir daí nós fazemos um ajustamento e obtemos essas coordenadas, tá? De forma indireta, porque diretamente eu obtenho no campo. Então aqui eu estou obtendo de forma indireta com uma precisão bastante alta. Essas fotos são do avião, como elas vieram do avião. Essas fotos têm distorções, elas não têm uma condição de precisão entre a relação dela com o terreno. Então aqui nessa imagem, que corresponde a 12 imagens dessa aqui, em torno de 12 imagens dessa aqui, ela representa uma imagem já corrigida. Então, na verdade, eu posso fazer aqui nesse documento uma relação entre distâncias reais daqui, no terreno e aqui. A partir da ortofoto corrigida, o mapa começa a ser traçado, substituindo as florestas, casas e outros elementos por símbolos, as chamadas convenções cartográficas. Após a aerotriangulação lá no outro setor, o material aqui chega e podemos então, os dados oriundos daquele setor, podemos usar a fotografia aérea para produzir um mapa como esse. A ideia final é produzir esse mapa. Então, aqui temos dois modos de produzir um mapa. Um modo de produzir um mapa é utilizando instrumentos aqui, os computadores, numa visão de 3 dimensões, usando a visão estereoscópica. Outra maneira de produzir um mapa é utilizando uma tela única de computador, sem nenhum aparato de óculos. Então aqui está do lado de um instruidor, fazendo a produção de dados cartográfico em estéreo, e ao lado uma instruidora fazendo a produção de dados em maneira monoscópica. Então, aqui, no caso, estamos levantando todo o elemento de videografia. Nesse monitor aqui, o que tem aqui nessa tela são 2 imagens consecutivas do avião, a primeira imagem, a segunda imagem, que em conjunto elas formam uma visão estereoscópica. Então, o instruidor aqui nesse momento está percebendo essa área todinha aqui como um relevo de profundidade, ele consegue navegar pelo terreno como se lá tivesse. Aqui do lado nós temos um programa que é um CAD, que é um programa para poder registrar esse traçado dele aqui na tela. Né? Então aqui na verdade já é a carta final. O que vocês veem aqui na verdade em uma linha contornando aqui uma região, vocês não têm precisão ao ver com os olhos nus. Mas ele aqui, com esse sistema de indução, ele consegue perceber exatamente onde que é o limite da água. Através da estereoscopia, os cartógrafos conseguem também definir a altitude de cada objeto e as curvas de nível. Por fim, temos a reambulação, uma nova volta ao campo para verificar se algo mudou entre a foto e a construção do mapa. E também realizar entrevistas para saber com certeza o nome dos lugares, ruas, rios, fazendas, o tipo de vegetação e outros detalhes. O item 104, por favor, qual o nome? O quê? O sítio? Sítio São Miguel da Ilha. Proprietária a senhora? Não. Minha mãe. Por favor, anota aí uma pinguela. 15 por 1,5. Que número é, por favor? Que seria o 103. Ok. Pinguela, madeira? Isso. 15 por 1,5. Fechar a rodovia aqui. Certos nomes assim na carta, nomes de localidade, por exemplo, vou citar um assim, Toca da Onça, porque naquela região ali tinha uma onça que tinha uma toca lá, então
os moradores, né, da localidade, toca da onça, toca da onça, toca... Então, quer dizer, ficou uma coisa, virou um nome de localidade, um nome local, entendeu? Então isso às vezes o IBGE também geralmente pega, entendeu? Bicas, porque tinha a fazenda da Bica que foi desmembrada, aí ficou a localidade todinha ficou conhecida como Bicas, entendeu? Fazenda dos Pimentas. Aí você chega lá, pô, Fazenda dos Pimentas, aí aquilo ali vira nome local. Aí tu chega mais à frente, Fazenda da Pimenta. Aí você fica, Dois Pimentas da Pimenta, Dois Pimentas, e tem um córrego, por exemplo, Córrego do Pimenta. Então uma coisa que já tá. Aí você vai confrontando, aí tem que se fazer a pergunta a mais de 3 pessoas. Vem cá, das, entendeu? Você procura geralmente um morador mais antigo da região, entendeu? Que você tenha como comparar, né? Por isso que às vezes nós é pedido a mais de 3 informantes para você fazer essa comparação, né? 2 dá, porque isso é importante para uma folha topográfica. Essa é uma usina de açúcar e álcool que já está desativada há algum tempo. Mas apesar disso, a gente continua fazendo levantamento dos elementos que compõem essa usina para que sejam lançados na carta. Tipo, por exemplo, as chaminés, né, que é importante de colocar a altura com relação à aviação, né? E essa usina era o local que gerava emprego na região e que gerou a criação da cidade, né? Após todo o trabalho de campo, né, da nossa reambulação, aqui a gente está apresentando o resultado dessa reambulação, né? Nós temos aqui a imagem, né, da área de trabalho, e aqui tem os elementos que foram identificados no campo, né? Nós temos aqui acoplado um banco, né, com todos os elementos que foram levantados, né? E esses pontos são georreferenciados, né? Ou seja, cada elemento desse tem a identificação do ponto e a sua coordenada, né? E de posse desse material segue para o setor de restituição, onde esses pontos são classificados, são colocados seus símbolos, né? Que na realidade o que representa. No caso aqui, nós temos aqui no item 318 uma escola estadual. Então, lá no setor de restituição será colocado aqui o símbolo de uma escola. Estou aqui com o arquivo que a gente chama de HD, que a gente recebe da restituição, para a gente fazer a editoração. Nessa editoração, nós vamos colocando, aplicando as convenções cartográficas. Agora eu vou inserir uma convenção cartográfica, que é uma célula de aeroporto. Depois de ter colocado todas as convenções e os nomes, é feita uma montagem, então ele fica desta maneira que vocês estão vendo agora. Desse jeito, os mapas estão cada vez mais precisos e os homens podem ter um conhecimento cada vez maior sobre sua realidade.